Olá, olá! Bem, eu tô bem. E hoje vou contar sobre o episódio 4 dos Contos do Junji Ito na Netflix. Confesso que quando eu vi que eram 2 histórias, como eu dei play, eu pausei, respirei fundo e chorei em posição fetal do tanto de coisas que eu teria que analisar. E bicho, socorro. Pra piorar, bem na hora que eu queria finalmente assistir, alguém chegou e tive que ver pelo PC. Então, rindo de nervoso, vou ter que fazer um malabarismo no PC pra trazer esse episódio. Mas, antes de começar, curta, comenta, compartilha e se inscreva e ativa o sininho. E agora, podemos apreciar, ou nem tanto assim, esse anime que eu tô perdendo as esperanças de ser bom de novo. Episódio 4, História 1. 4x4 paredes. Já aviso que esse episódio foi o que mais me deixou com raiva e no final me deu alívio. E logo irei entender. Pra começar, é mostrado um rapaz que eu vou chutar que tá na casa dos 17 anos pelo tamanho, o uniforme e pela possível idade dos outros 2 irmãos. Mas é mostrado o protagonista que se chama Koichi. E ele só queria estudar pra prova importante no dia seguinte. Mas antes de explicarmos o que vai acontecer, é mostrado um moleque da capa amarela caminhando na floresta de noite. E aí ele se aproxima de uma árvore e no tronco dela tem um inseto que eu tenho pra mim que é uma barata ou uma cigarra. Muito mais a segunda possibilidade e aí descobrimos pelo sorriso que vai aparecer mais vezes. Ele não é a Six, nem o Mono, ele é o Soit. Ali eu já fiquei meio mas aí mudou pro nosso querido e coitado Koichi. Quando ele estava tentando estudar, o pirralho do Soit ficou fazendo barulho no sótão e nessa hora eu no mínimo teria saído na porrada com esse moleque. Ele sai e vai até a sala que na verdade é uma mesa aquecida já que tá no inverno, uma pequena TV passando a programação local. Naquele momento estão no inverno, segundo o próprio Koichi, nos diálogos mais à frente. O ponto é que o mais velho chega na sala e fala pro pai que o caçula estava atrapalhando ele a estudar, já que estava pulando no sótão. Só que o pai, e mais uma vez temos um pai presente e ausente ao mesmo tempo, porque ele diz que o pirralho estava na sala o tempo todo e que ele não estava fazendo barulho. A irmã do meio também confirma, além da mãe. Aí ele fica meio desconfiado, mas deixa pra lá e volta a estudar. Você pensa que ele vai ter paz? Claro que não, porque logo o pirralho fica cantando na parede e atrapalhando ele. Daí lá vai o Koichi reclamar e o pai falar que não era culpa do Soit. Daí o caçula diz que ele deve ser um poltergeist e que ele tá sentindo frio. Mas é que o irmão logo rebate por ser inverno e todo mundo tá com frio. O mais velho volta pro quarto para estudar e adivinha, lá vai o Soit de novo atormentar ele. Mas nessa hora eu fiquei realmente acreditando que poderia ser poltergeist. Porque os objetos do quarto dele, não todos, mas os pequenos, começaram a se mover e levitar. Aí, até ele se pergunta se era um poltergeist e tudo mais. Até que ele nota quando a chaleira cheia cai no chão. E era poltergeist porra nenhuma, e sim linhas bem fininhas, puxando os objetos e conectados em pregos que levavam direto pro guarda-roupa. Nessa hora eu só ia arrastar aquela praga lá dentro e jogar ele pela janela. Mas o pobre vai reclamar pro pai dele mais uma vez, e o pai tá ocupado demais assistindo a sua TV, e o filho precisa ir pra frente dela pra ter um mínimo de atenção. E o pai diz que vai chamar o amigo dele, carpinteiro, para resolver aquilo e revestir acusticamente o quarto, para ele não se preocupar mais com os barulhos. Lembra quando ele comentou do poltergeist? Quando o irmão foi perseguir ele, a praga ficou fugindo e quando ele literalmente e finalmente o alcançou e ficou em cima dele, pedindo ele se mover, ele jurou que estava apertado e precisava ir no banheiro. E por isso estava correndo. Claro que o Koichi não acreditou, mas o Soit fez xixi nas calças ali mesmo, que o obrigou a usar fralda de pano e aconteceu todo aquele diálogo. Mas por que estou citando isso agora? Vai ser importante. No dia seguinte, o Koichi volta da escola e a mãe diz que o carpinteiro chegou até que cedo para começar a construção. Nisso é mostrado mais de uma vez, ao longo do episódio, um aquário podre de tão sujo de lodo verde. E dificilmente algum peixe sobrevive ali. Sei disso porque já vi 2 aquários, um em um pet shop e o outro em loja de coisas para bichos, e estavam imundos desse nível. O do pet shop, o peixe estava morto, e o da loja, os peixes estavam vivos, mas ainda assim era assustador. E olha que eu já tive peixe e sei exatamente como você deve cuidar de um. Mas como exige muito cuidado específico, e eu já tô enrolada, prefiro não ter um agora. Imagina esses 2 lugares que eu falei e aquela família. Podemos concluir que, no mínimo, a família é muito ocupada. A mãe com os serviços de casa e os 2 irmãos mais velhos com os estudos. Mas o pai e o caçula são 2 desocupados, estão mais preocupados em assistir a TV e o outro em causar um inferno na casa. Que mais pensar na possibilidade do Soit ter matado o peixe e agora seu irmão pra infernizar. Se for o caso, ele no mínimo sociopata. Voltando aqui, a mãe e o filho vão conhecer o carpinteiro e na hora que ele apareceu eu senti desconfiança e um pouco de medo, porque ele sim tava igualzinho no mangá e eu sei porque eu já vi uma imagem dele em um outro contexto. Nem sabia que era ele e agora eu sei, comparado com os outros personagens, ele é extremamente deslocado e isso torna a presença dele tão desconfortável e excelente pro episódio.
Além do próprio Soit, que além da personalidade insuportável, tem uma aparência desagradável e é louco por pregos. Você pode pegar um martelo. O cara começa então a explicar sobre o número 4, e no próprio episódio tem explicação, mas ainda assim irei adicionar mais algumas informações. Porque ele começa a dizer que o quarto vai ter um isolamento acústico do número 4, porque é 4x4. E 4 no Japão tem a mesma pronúncia da palavra morte. Por esse motivo, eles são supersticiosos com esse número, o evitando em tudo que é possível, até mesmo em elevadores. Aí ele explica isso, pegando um cubo, aquele molho no chá que é meio avermelhado. Fica um clima meio desconfortável entre os três ali presentes, e o Soit, que não dá um segundo de paz, começa a pegar na parede aleatoriamente. O que o Koichi já dá uma bronca, mas o carpinteiro elogia e diz que ele é extremamente habilidoso com os pregos, e que pode ser útil o ajudando. Além de, o carpinteiro fala que o som vai morrer antes mesmo de entrar ou algo do tipo, fazendo um trocadilho com o número 4, além de ser impossível de alguém ouvi-lo lá dentro. Tendo isso em mente, ele logo volta para o lugar dele lá, ele vai embora. E quando os três estão reunidos naquela sala, no caso o pai, a mãe e o mais velho, a mãe e o filho comentam que o carpinteiro elogiou o Soit, o que impressiona o pai, porque é a primeira vez que alguém elogia aquela peste, e nem me surpreende que ninguém o elogie. Na verdade, quem o suporta? Aí ok. O filho chega no dia seguinte e percebe que a janela está tapada com várias tábuas, o que significa senos do sol ou entrada de ar. Isso vai ser importante? É claro, e também o motivo do meu alívio. O que acontece é que ele entra na casa junto com a mãe, e eles estão prestes a descobrir como ficaram as obras. Mas antes de entrar, ele pergunta pro carpinteiro o motivo dele ter tapado a janela, coisa que ele logo diz que é para evitar os sons externos da casa. Aí ok. Chegamos então à porta, e nessa hora me senti vendo o filme A Origem, tentando entender a treta do Haluka e uma matrioshka, segundo a Wikipedia. São várias bonecas feitas de madeira, e são colocadas uma dentro da outra, da maior por fora e as menores dentro umas das outras, mais conhecidas como boneca russa por ser o brinquedo de lá. Lembro também que eu vi uma youtuber dizendo que a lenda dessa boneca era uma maldição. Você colocava a maldição na última boneca e depois ia cobrindo com as outras, além de um paralelo com algo geracional passado de mãe para filha. Eu acho a lenda certinha, trago pra cá, mas acredito que essa breve explicação vai ter contexto para a história. O filho então abre a primeira porta e se depara com a segunda menor. Dali já deduzi que seriam 4 portas ao total. Ele abriu a segunda porta e se deparou com uma terceira, e ainda soltou que a mãe era gordinha demais para passar pela última porta, que era ainda menor, só cabendo uma pessoa sentada de pernas cruzadas ou encolhidas. Os dois constatam que o espaço é minúsculo. O espaço entre as paredes é um espaço considerável que eu chuto que caberiam 4 pessoas em pé, uma atrás da outra. E ele ilustra como seria um espaço mais ou menos de um cubo dentro de outro cubo, com uma matrioshka cubicular, o que seria excelente e cobriria qualquer barulho, correto? Quase, já que lembra que o carpinteiro elogiou a praguinha e antes de sair disse que poderia lhe ajudar? Além de que o Soit disse quando explicou sobre o Poltergeist pro Koichi que ele apenas estava ajudando o espírito, e logo depois fez sentido. Esse logo depois sendo agora porque o Koichi tá lá pleno estudando um silêncio absoluto, a ponto do zumbido dele, assim, do ouvido dele zumbi na verdade, e ele constata isso, e até aí eu adorei e super ia querer um cantinho desses pra escrever sem zoeira. Só que a paz logo acaba com o nosso pobre estudante japonês, que poderia facilmente ser traduzido como alguém estudando para passar no Enem. No momento que eu tô escrevendo esse roteiro, estão gritando e cantando atrás de mim. Então, se tem uma coisa que eu entendo, é o Koichi incomodado com barulhos. E olha que eu tô ouvindo a playlist do Resident Evil no último volume para tentar focar, e mesmo assim tô ouvindo barulho. Tudo de nervoso. Voltando, aí de repente começa uns barulhos de alguém choramingando, e nem precisa de vidente para saber que é o Soit. Ele sai quase voando no cubículo, e aí ele nota que alguém pode facilmente se esconder por entre as paredes. Então ele imagina que, lógico, que aquela praga se escondeu dentro de uma das paredes. Eu até imaginei que não, mas no fim o Koichi estava certo, e vocês vão descobrir o porquê. Daí o Koichi vai até o sótão, que era o único caminho que poderia ter uma entrada, e realmente tinha. Daí ele entra e o espaço é muito estreito. Eu fui me dando agonia, pelo menos no teto, e ele precisa descer para achar uma portinha para entrar. Todas as portinhas têm o mesmo tamanho, mas cada uma tá em um canto. Uma em cima, outra embaixo, outra de um lado e outra de outro. Ao total, 4. E depois de se esgueirar por cada uma delas, ele finalmente acha a praga pendurada numa escada e tá colada no último cubículo, grita chamando a atenção da peste. E não só admite o que estava fazendo, como volta a fazer o barulho insuportável.
Mas assim que o irmão dá um susto nele, ele passa a fugir, passando por cada cubículo e o despistar. Nessa hora o Quiet foi genial, porque depois de perseguir ele incansavelmente, ele acaba caindo num corredor de pregos e se arranha todo, ainda cai numa lama preta e pensa que aquela peste só queria que ele continuasse perseguindo, o que dificilmente chegaria ao fim e só viraria um ciclo. Então ele sai do cubículo e se depara com a mãe que pergunta o que aconteceu, já que ele cai ensopado e todo sujo de lama. Ele não fala o que realmente aconteceu, só explica que estava indo estudar e aí dá um zoom nas portas Matryoshka e no site lá dentro, provavelmente no último cubículo que fica colado à sala de estudos do Quiet. Daí ele diz que perdeu o fôlego de tanto falar, já que as 3 portas são abertas, mas a última não, e provavelmente a do porão também não. E como não tem uma janela, claro que ele vai desmaiar lá dentro e ninguém fica sabendo que ele ficou preso. Acabando assim o episódio, e eu respirei aliviada. Concluímos então que o Soit morreu e virou aquele espírito da capa de chuva que antes infernizava o Quiet e agora vai atormentar o mundo inteiro e ninguém mais vai ter paz. Tenho pra mim que o carpinteiro é inspirado na lenda da Matryoshka e que fez aquilo para justamente aprisionar o Soit. Não sei. Agora vamos para a segunda história. História 2, Esconderijo. Eu fiquei esperando aparecer o resto do episódio anterior, mas simplesmente mostrou o título da história, né, Esconderijo. Vamos a ele então. Como eu explico esse conto, que foi até mais curto, diria que me deixou impressionado e ao mesmo tempo tenso pra um caralho. Vou ter que ir do começo. Basicamente, o Yuji é um escritor e que, ironia, já vou explicar o porquê. Ele tá sem dormir faz 3 dias e conta isso pra amiga dele, Mari. Só que, antes dessa cena, que vai ser importante, preciso falar da primeira cena. É mostrada uma contagem regressiva como no cinema antigo. 3, 2, 1. Até aí, nada demais. É mostrada uma TV ligada, sem ter como ver dentro dela, e um rádio daqueles grandes e meio antigos. Aí de repente aparece alguém e senta ali para colocar os fones e assistir a TV. E aparece o título Esconderijo. Voltando para a cena dos dois conversando, eles têm uma lanchonete ou cafeteria, chuto mais a segunda, e ele começa a falar, tipo, faz 3 dias que eu não durmo. Nessa hora eu já fiquei meio, imaginando 1 milhão de coisas. Aí a Mari comenta que ele tava escrevendo de novo e devia ser essa a razão dele não dormir. E por isso a ironia. Se deixar eu fico escrevendo por horas e apenas não durmo. Até comprei um teclado silencioso justamente por isso. Outra razão pra isso ser irônico é que no dia que tentaram invadir aqui, eu só não conseguia dormir por nada e até me entupi de café. Foi traumático, mas eu explico melhor em um vídeo só sobre isso. Se quiser entender o que aconteceu. Ele diz que só confia nela pra contar isso. Ele fala que o eu interior dele, o dos sonhos, quer sair pro mundo real. O que, como qualquer pessoa normal, não acredita. Mas sendo do Junji Ito, lógico que acreditei de primeira e queria entender a forma completa. Se fosse comigo, no mínimo, eu iria agir igual no filme Hora do Pesadelo, fazer uma house party pra ele não dormir e entupir ele de energético. Mas se ele não aguentasse de sono, prenderia ele como uma múmia até ele acordar de novo. Achou exagerado? Calma que vai entender por que isso é necessário. Ele fala que ele precisa de um médico, no caso ela fala isso pra ele, e chama de psicótico na cara dura. Deu até em mim, coitado. E ele sai puto com razão, mas ela vai atrás dizendo que é brincadeira. Se você é do tipo que zoaria seu amigo quando ele contasse algo sério, que nas palavras dele só confia em você pra dizer isso, meus mais sinceros vai tomar no seu cu. Aí ele então explica que só não tava entendendo o que ele quis dizer. Além de pau no cu, é burra. Mas aí ok, ele leva ela pro apartamento e ela fica com receio de entrar. Depois da atitude que ela vai tomar, eu também acharia melhor ela ficar fora. Porque ele oferece café pra ela e ela fala que já tomou muito. E ela vai tomar uma distância, né, e ficar ali na dela. E mais um pouco, e o coitado ia virar câmera de saudade caso ele tomasse mais café, porque o coração dele ia virar o motor de uns carros de Velozes e Furiosos. Depois que ele explica tudo pra ela devidamente, ele pede que ela pegue o durex e amarre os membros dele, braços e pernas, o que prontamente obedece, já que ele tava morto de cansaço e não iria aguentar mais tempo. Nessa hora eu fiquei preocupado com ele, sabe? Mesmo conhecendo pouco os traços dele, não me davam medo e nem eram feios. Senti que nesses se dedicaram um pouco mais nos humanos. E a expressão de cansaço só era identificável se você reparasse nas bochechas machucadas de vítimas do chupacu. Agora vamos a por que a Mari é uma inútil e nem é por ranço gratuito e é ranço com motivo. Simplesmente ela espera ele apagar para cortar e tirar os durex, cobre com ele um cobertor e depois deixa ele descansando. E além disso, para piorar, ela ainda vai dormir. Nessa hora, se ela fosse atacada, eu ia achar muito bom. Porque bem na hora que a mão começa a sair da boca dele, uma cena desconfortável pelos sons do que necessariamente a cena, e logo a mão vira um braço que vai atrás da perna dela, e nessa hora tava um misto daqueles caras do barril do pica-pau comemorando com um pouco de pena.
confesso, mas aí ela chamou o Yuji e eu pensei que agora ela ia parar de fazer merda e acreditar nele. Vou te dar 10 segundos de paz antes de responder. Não. Mari é o pior amigo que você pode ter e não tô nem zoando, porque mesmo depois disso, ela não acredita e diz que é impossível se rolasse na minha frente. Eu nunca mais deixaria ele solto e acreditaria até em Papai Noel. E ele fica puto por razão dela não acreditar nele, mas aí ele tinha explicado que ele era oco por dentro. Isso me lembrou a menina com as versões dela por dentro, tipo, uma mais nova que a outra, e que ninguém sabia dizer por que ele era assim. E antes que ele pudesse dar um possível motivo, ela corta ele e eu já pistolei daí de novo. Além de não acreditar, corta a fofoca no meio. Aí dessa vez ele fala que já entendeu tudo, que o outro queria era a Mari, e que, apesar de tudo, o outro eu ainda era ele. E nessa hora eu fiquei perdido das ideias. Tive que especular o que poderia ser, e aí vai. Os dois eram melhores amigos, e ele secretamente amava a Mari. O que comprova isso, pelo menos pra mim, é que eles se tratam apenas como amigos, e ele soltar essa confissão do nada pode dizer muito bem que tem sentimento ali. Daí quando ele apaga, ela decide amarrar ele com um durex e... não. Ela amarrou um ao outro para tentar salvar ele. Lógico que deu merda e ela foi engolida, né, caralho? O que me fez ter um déjà vu de um relacionamento abusivo, que eu evito entrar em detalhes, mas minha interpretação pode estar certa e vou explicar por quê. Quando você se relaciona com alguém, tem um vazio interior, seja por depressão ou algo do tipo, nada do que você fizer vai fazer isso passar. E quanto mais você tentar, mais fundo os dois irão afundar. Principalmente se a outra pessoa não quer ajuda. O que aconteceu com a Mari, mas de forma literal. Meu caso é mais complicado, e além de apenas alguém com depressão, teve ameaça e coisas mais tensas, que eu preciso lidar até hoje. Precisado que os 2 episódios seguidos que eu assisti pegavam justo das minhas feridas, mas tudo bem. E depressão não isenta alguém de ser abusivo ou pau no cu, tá? Daí corta pra alguém, né, quer dizer, corta pra casa vazia e alguém chamando ele na porta. Eram 2 policiais que não sabiam do sumiço da Mari, porque a ideia nada genial dela fez com que o outro Yuji saísse e ficasse no mundo real. Tanto que ela perguntou, se no mundo dos sonhos podemos fazer tudo, por que ele iria querer sair de lá? Que é quando o Yuji conta que, né, o sonho dele era voar e ele não conseguia. Então achou que no mundo dos sonhos ele ia conseguir isso, mas só encontrou outra versão dele rindo da cara dele. Isso eu entendo porque em dias péssimos eu também quero fugir do mundo real, né, e fugir pro mundo dos sonhos, mas só vem pesadelos e acaba sendo uma merda, tanto que por isso que eu evito dormir. E que sonhos são reflexos do nosso subconsciente, mas é péssimo que ele seja pior que a sua realidade, como um inferno mesmo. Daí o Dream Yuji, vou chamar assim, fala que não vão achar Mari. Eles estão, né, me perguntar se a bolsa que estava lá aberta era dela, e ele diz que mandou ela pro mundo dos sonhos dele, quando finalmente podemos ver o que tem na TV, e nesse caso era uma pomba branca em um céu azul voando. Daí o episódio acaba e agora, refletindo sobre o diálogo da Mari e do Yuji, acredito que ela realizou o sonho dele de poder voar, mesmo que nos sonhos, ao menos sendo um final feliz. Eu fiquei sem entender quando terminei, mas quando parei pra pensar melhor e analisar, tudo fez sentido. Ah, e ele disse que agora tinha órgãos internos, que no caso ele roubou do corpo da Mari. Metáfora pra ele ter preenchido o vazio dele com o relacionamento dela? Saberemos no vídeo em detalhes sobre o significado de cada história. E o pior é que agora provavelmente ele vai ser internado numa clínica psiquiátrica realmente. Então assim, não é um final tão feliz assim. E nos pós-créditos passa aquela cena insuportável, como sempre, mostrando o resumo das cenas do episódio, mais um spoiler do próximo episódio, do velho misterioso também. Ele fala do cabelo que tá escorrendo da parede, né, dele lá, esvoaçantes e pretos, e no fundo tem tipo uma floresta meio verde com vermelho, e na frente uma pá com uma mulher que acredito eu submersa, mas com parte da cabeça pra fora, com os fios do cabelo se espalhando por todo o cenário. Além de apontar pra pá, e ele diz que ficou se perguntando o que seria e confirmou que era cabelo. E ele fica se perguntando o que aquilo quer, se aquilo tá se esforçando pra tocar nele, e corajoso, ele arrancou um chumaço de cabelo e disse que o tal ficou dócil. Nessa hora eu fiquei, oi? Daí acabou e eu fiquei sem entender. E lembrou a Samara e o grito, mas basicamente foi isso o episódio. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima sexta. Besitos, se cuidem e tchauzinho.